Começa agora o Alimento Diário, uma palavra para fortalecer sua fé, consolar seu coração e renovar a sua esperança. Bom dia, amados irmãos, amadas irmãs. Mais uma vez estamos aqui para juntos desfrutarmos do nosso novo volume do Alimento Diário. O tema é combater o bom combate. Estamos iniciando a primeira semana. Hoje já é domingo, nosso último dia dessa semana que nós temos aí cada dia desfrutado de uma porção, por sinal, muito rica dessa palavra profética. E hoje nós estamos aqui para dar a conclusão nessa etapa, nesse tema que leva o título de O Combate, a Carreira e a Fé. Vou repetir comigo? O Combate, a Carreira e a Fé. Louvado seja o nome do Senhor. Os versículos que foram propostos para a nossa leitura está em Números capítulo 4, no versículo 21 a 23, versículo 30, versículo 35, onde mostra que os levitas eles eram convocados para o serviço no tabernáculo, na tenda da congregação, dos 30 anos até os 50. Depois nós vamos ver Mateus capítulo 13, versículo 22, que mostra para nós que ao recebermos o falar profético, os problemas que ocupam o nosso coração, os cuidados com as coisas dessa vida, pode fazer com que a palavra se torne infrutífera. Depois da leitura de Lucas capítulo 9, 57 a 62, vai mostrar para nós que quando o Senhor nos chama, nós devemos dizer sim, amém. Quando o Senhor nos entrega uma missão, Ele vai mostrar que um voluntário foi dispensado e aquele que não era um voluntário foi chamado pelo Senhor, e que esse que é chamado, quando coloca a mão no arado, não pode olhar para trás. Depois do capítulo 14 de Lucas, 17 a 20, vai mostrar para nós que o Senhor ele convidou pessoas para um evento, uma ceia, e cada um se excusou porque tinha compromissos. Um comprou uma junta de boi, o outro comprou um campo e o outro casou. Cada um tinha uma situação legítima para justificar a sua não reação ao chamado, ao convite do Senhor. Por fim, 2 Coríntios capítulo 10, versículo 3 a 5, vai falar que a nossa luta, as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para destruir fortalezas e anular sofismas. Uma batalha que ocorre na nossa mente. E o versículo que nós vamos tomar como base para o encerramento dessa mensagem é 2 Timóteo capítulo 2, versículo 3 e versículo 4. Vou ler para vocês. Participa dos meus sofrimentos como bom soldado de Cristo Jesus. Nenhum soldado em serviço se envolve em negócios dessa vida, porque o seu objetivo é satisfazer aquele que o arregimentou. Versículo 4. Então esses são os nossos versículos de hoje. E o tema de hoje é não se enredar nos negócios desta vida. Ou seja, não entrar em rede como um peixe que é preso pela rede do pescador. Então não se enrede com os negócios dessa vida. Então hoje o nosso combate não é um combate carnal, como 2 Coríntios capítulo 10 nos mostrou. As armas da nossa milícia não são carnais. Então a nossa batalha, ela é espiritual. E esse versículo 4 e 5 de 2 Coríntios 10 vai mostrar para nós que o campo de batalha é a nossa mente. Porque ali ocorre muitas situações, os ensinamentos, os
questionamentos, as ideologias chegam, as sofismas chegam até a nossa mente. Então, a nossa mente é um campo de batalha. E para vencer nesse campo de batalha, nós precisamos ter uma mente renovada e um espírito exercitado para que possamos combater um bom combate. O que é um bom combate? É que nesse combate nós estamos vencendo. Se nós estamos num combate e estamos sendo derrotados, então não é um bom combate. Um bom combate é aquele que nós estamos enfrentando o inimigo e com êxito. Quero lembrar os irmãos da experiência de Moisés, Josué, na batalha contra Amaleque. Então, ali mostra claramente para nós que o exercício do Espírito e a fé nos leva a vencer, ter um bom combate. Quando Moisés estendia as mãos, Israel prevalecia sob a liderança de Josué e Calebe, em especial Josué. Quando Moisés sentia suas mãos cansadas e elas desciam, Amaleque prevalecia. Então, para Amaleque, um bom combate. Para Israel, não era um bom combate. Mas quando Moisés levantava as mãos, ou quando Josué, os apoiadores de Moisés ali, levantava as mãos de Moisés, Josué prevalecia, Israel prevalecia. Então nós vemos ali um combate que pode ser bom ou ruim. Depende se nós aprendermos aqui a usar o órgão certo nessa batalha. Colocar a nossa mente sob o controle do Espírito, debaixo do controle do Espírito. Então é um bom combate. O exercício do Espírito é muito importante porque hoje nós estamos debaixo de uma guerra tremenda. Hoje tem muitos ensinamentos diferentes. As ideologias, o combate contra os fake news, contra todo o bombardeio da mídia. Então, nós precisamos exercitar muito o nosso espírito. Nós sabemos que uma maneira prática de exercitar o nosso espírito é invocar o nome do Senhor. Isso guarda a nossa mente, fortalece a nossa mente, renova a nossa mente. E nós temos condições de ter um bom combate. Também servir a Deus é um bom combate. Nós vimos a experiência dos levitas que foram chamados, convocados de 30 anos para servir no tabernáculo, naquela experiência de Números capítulo 4. Então, aquele serviço era considerado como um serviço militar, uma convocação para servir como um soldado. Tá certo? Então, a palavra aqui, serviço, no texto de Números capítulo 4, é tsaba, que significa serviço militar. Então Deus, quando olhava para aquele grupo de levitas escolhidos, chamados, Deus via neles um grupo de soldados, um batalhão, para servir ali na sua casa, que era o tabernáculo. Ó Senhor Jesus! Então o serviço dos levitas era considerado um serviço militar. Quando a gente vai ler aqui, 2 Timóteo capítulo 2, versículo 3, quando Paulo diz: participa dos meus sofrimentos como um bom soldado de Cristo Jesus. Quando nós participamos do sofrimento daqueles que estão à nossa frente, cooperando com eles, não só nos momentos de vitória, mas também nos momentos em que estamos sendo derrotados, que estamos sendo testados, nós estamos participando do sofrimento deles. E nós não podemos participar como um soldado murmurão, como um soldado que reclama, mas como um bom soldado, que dá o ombro, que se coloca, que apoia, que luta junto, participa dos meus sofrimentos como um bom soldado. Muitos cooperadores de Paulo nessa ocasião, que eram soldados
cooperando junto com Paulo, abandonaram ele. Mas Paulo estava encorajando Timóteo: olha, Timóteo, você não me abandone. Lute ao meu lado nesse momento que eu estou atravessando como um bom soldado. Esteja comigo. Depois ele fala assim no versículo 4, porque nenhum soldado em serviço se envolve com os negócios dessa vida. Se envolver, exatamente o que eu falei no início, se enredar. Entrar numa rede de pescador. Nós sabemos que Satanás é esse pescador que tem lançado redes sobre nós, lançado redes sobre a nossa mente, usando os negócios legítimos dessa vida, mas é uma rede. E nós, como bons soldados, não podemos envolver com os negócios dessa vida, não se enredar com os negócios dessa vida. A expressão soldado aqui no grego é strateomai, que significa servir como soldado, liderar soldados para a batalha. Por um lado, nós somos um soldado, por outro lado, nós devemos influenciar outras pessoas a serem soldados também. Nós não podemos ser um soldado que sai fora do batalhão. Quando o batalhão mais precisa dele, ele abandona o batalhão porque se envolveu com os negócios dessa vida. Nós devemos usar a nossa capacidade de influenciar positivamente para liderar outros na batalha também, chamar outros para essa batalha. E nesse trecho aqui, combater o bom combate é vencer e não deixar se enredar com os negócios dessa vida. Então o Senhor nos chamou para lutar e lutar com o objetivo de vencer. É claro que em alguns momentos nós seremos derrotados, mas nós não podemos ficar caídos na derrota, nós devemos levantar e continuar a luta, porque o nosso chamado é para combater e para vencer. E nós sabemos que os cuidados do mundo, nossas ansiedades do dia a dia, a fascinação das riquezas, quem não quer ir, quem não se sente tentado pela facilidade que o dinheiro traz, quem não se sente tentado? Então a fascinação, gostar do dinheiro é uma coisa, ser fascinado com ele é outra coisa. Então essas coisas faz com que a palavra a palavra que é ministrada ao nosso coração se torne infrutífera. É o que nós mencionamos em Mateus 13, versículo 22, a parábola do semeador. Aquela semente que caiu em um lugar inadequado, né? Caiu entre os espinhos e ficou sufocada. Então essas coisas são os cuidados dessa vida. E um bom soldado precisa identificar esses cuidados da vida e fugir. Saber lidar com essas necessidades, saber lidar com os conflitos, com as ansiedades, com os problemas familiares que nós enfrentamos, com os problemas profissionais também que nós temos no nosso ambiente de trabalho, os problemas que nós encontramos no relacionamento com os irmãos, com as lideranças. Nós precisamos, faz parte do combate, amados, e nós precisamos aprender a lutar como um vencedor. Não é vencer no sentido negativo, da vida da alma prevalecer, do ego e da carne prevalecer, da minha vontade ser feita. Não é vencer nesse contexto. Vencer nesse contexto aí é derrota, mas é vencer permitindo que o Senhor continue nos encabeçando, nos conduzindo, nos guiando. O Senhor nos chama para servi-lo, para alistar-nos em seu exército, mas sempre há uma desculpa. Foi quando eu também mencionei o capítulo 14 de Lucas, quando o Senhor chama para a sua ceia. Todos ali deram uma desculpa adiando o chamamento. Quantas vezes o Senhor nos chama para servir e nós apresentamos uma desculpa, seja aí em qualquer área, cada um de nós tem um chamado para um ministério específico, seja o ministério de cuidar de crianças, o ministério de cuidar dos jovens, dos adolescentes, cuidar do grupo familiar, cuidar dos irmãos, das mulheres na igreja, a rede de cuidado. O Senhor nos chama também para comportagem dinâmica, os comportores que têm saído todos os dias. É um chamado, e esse chamado vem do alto, esse chamado vem de Deus. Deus usa os homens, mas a fonte desse chamado é o trono de Deus. Então Ele nos chama
E quantas vezes nós deixamos o Senhor esperando? Às vezes nós servimos aí numa escala de serviço e a gente apresenta desculpas. Pode ser que a sua desculpa, quando eu falo você, me incluo também, pode ser que a nossa desculpa seja legítima. O estudo, o trabalho, certo? Eu comprei um campo, puxa, eu preciso ir ver esse campo. Negócio importante. Eu comprei uma junta de boi, tem que testar. Às vezes nós compramos aí o nosso carro novo, compramos o nosso sítio, aí nós temos que ir lá testar, desfrutar daquilo, olhar, cuidar, e isso acaba se tornando em rede para nós. Não é verdade, amados irmãos? Aí nós temos motivos legítimos, mas nós não atendemos ao chamado do Senhor. Aí nós vamos adiando, e assim, sem perceber, o tempo passa e a nossa vida vai embora. E isso a gente precisa acordar para essa realidade, porque sempre haverá um motivo legítimo para nos impedir de atender ao chamado do Senhor. Por isso nós vamos ter cuidado. Aí o Senhor alerta ali no capítulo de Lucas, né? E aqui no final ele mostra para nós que ninguém que coloca a mão no arado e olha para trás é apto para o reino. Então nós já colocamos a mão no arado. Então nós devemos olhar para frente. Nós devemos prestar atenção naquilo que o Senhor colocou nas nossas mãos. Nós não devemos estar aqui servindo na igreja, servindo na colportagem, servindo na obra do Senhor, olhando para uma outra direção, prestando atenção em outro alvo, porque onde está o seu tesouro, aí estará o seu coração. Então nós vamos colocar o coração no arado para o qual o Senhor nos chamou. Teve alguém aqui que se apresentou como voluntário, o Senhor dispensou ele. Às vezes nosso homem natural quer servir, porque aquilo vai trazer para nós um retorno material, vai trazer para nós um status, um brilho, um reconhecimento dos homens, das pessoas. Mas o Senhor falou, não, você não, porque você não vai suportar os sofrimentos que essa obra impõe. Mas aí o Senhor chamou o outro, e o outro era ocupado, tinha um compromisso, mas o Senhor insistiu. Chamou 2 que tinham compromisso, um era até um caso de morte, mas o Senhor falou, pai, a minha obra deve estar em primeiro lugar, eu estou te chamando para a minha obra. Então a obra é servir na obra do Senhor, servir na igreja do Senhor, servir no ministério do qual você pertence, é mais importante do que tudo. Segundo a ótica do Senhor, o serviço a Ele é mais importante. Por isso nós estamos falando aqui de soldados em serviço. Que possamos colocar a mão no arado e não tirar a mão do arado. Porque se queremos ser vencedores, nós devemos pôr a mão no arado e olhar para frente. E nunca olhar para trás. É uma questão de atitude, uma questão de estado. Não sabemos quanto do campo iremos arar, mas o que importa é que quando o Senhor voltar, Ele nos encontre com a mão no arado. O Senhor quer encontrar você com a mão no arado. Onde você está colocando a sua mão, isso vai manifestar a sua condição, o seu estado. Se a sua mão estiver no arado e o Senhor voltar hoje, você será um vencedor. Você é apto para o reino. Amém? Então nós precisamos aí buscar essa atitude diante do Senhor, em querer ser um vencedor, ser um bom soldado. E também aqui mostra para nós, no livro de 2 Timóteo 2,5, fala assim, igualmente o atleta não é coroado se não lutar segundo as normas. Então não é fazer a obra do jeito que a gente quer, é fazer a obra de acordo com o procedimento da casa de Deus. Que às vezes nós servimos porque coincidiu com o nosso conceito natural. Então a gente fica empolgado, fica entusiasmado, porque coincidiu com o que eu gosto. Mas nem sempre o Senhor nos chama para fazer uma coisa que a gente gosta. Então a gente tem que entender que nós temos que lutar segundo as normas. Nesse texto aqui, a palavra atleta quer dizer que é aquele que compete numa luta, num combate. O atleta aqui está num combate, está numa luta e tem que seguir as regras. Não é o vale tudo.
Esse bom combate não é o vale tudo, não é agir com armas carnais. Tem que ser golpes espirituais, tem que ser defesa espirituais. Não pode ser algo carnal do nosso homem natural. Tem de ser de acordo com o procedimento da casa de Deus, descrito na epístola de 1 Timóteo. Louvado seja o Senhor, porque essa palavra nos santifica, nos orienta, nos guia. E depois fala que todo aquele que está envolvido no combate tem de dominar-se em tudo. Tem de exercitar o espírito, está de acordo com 1 Coríntios, capítulo 9, 25, né, que fala que todo atleta em tudo se domina. Aqueles para alcançar a coroa corruptível, nós, porém, a incorruptível. Então tem um aspecto aqui do cuidado que nós devemos ter para conosco mesmo, com nós mesmos. Em tudo se domina, em tudo se restringe por amor aos irmãos, por amor à obra do Senhor, por amor às pessoas, por respeito àqueles que nos lideram, àqueles que nos coordenam. Nós devemos lutar segundo as normas, porque a nossa coroa não é uma coroa corruptível. No mundo, os que lutam, se restringem, treinam muito, cuidam bem da alimentação, do tempo de sono, descanso, porque eles têm um objetivo, obter a coroa por meio da sua competição. Então, na igreja, na vida espiritual, muito mais. É o mesmo princípio que rege, e com muito mais força, muito mais importância, devemos ser restritos no nosso viver, porque nós estamos buscando uma coroa incorruptível, que é entrar no reino, ser um vencedor. Amém? Então, isso era o testemunho do apóstolo Paulo, um homem de Deus, um bom ministro de Cristo Jesus, que foi um modelo para nós. Nós devemos seguir o modelo do apóstolo Paulo. Tanto é que no final da sua carreira ele pôde declarar, ele sabia que ele ia morrer. Então ele falou: combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor reto juiz me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos quantos amam a sua vinda. Então nós, como já foi mencionado no início da semana, às vezes nós sentimos: puxa, não posso falar como Paulo, quem sou eu? Sim, Paulo teve essa experiência, mas quando ele fala assim, não somente a minha, está dizendo que é possível nós também termos a mesma experiência, de ter um bom combate, de lutar a carreira, até completar a carreira e guardar a fé. Então hoje não quer dizer que nós já alcançamos, mas quando o Senhor voltar, Ele precisa nos encontrar assim, combatendo o bom combate. Não é que nós já combatemos no passado, nós estamos em combate. Muitos começaram combatendo, hoje já não estão combatendo mais. Aí eu quero fazer um apelo a você, irmão, irmã, jovem, adolescente, que por algum motivo você parou de combater. Eu quero encorajar você: volte para o combate. Volte para o combate. O Senhor está te chamando para voltar para o combate. Ainda há esperança para você. Então o Senhor quer te encontrar combatendo, combatendo o bom combate, correndo a carreira. Talvez ainda não completou, você não cruzou a linha de chegada, mas você está correndo, você não está parado. Amém? Essa caminhada é longa, é uma maratona, não é uma corrida de 100 metros. Então a gente precisa não é querer correr demais, mas correr com constância. Ele quer te encontrar correndo e guardando a fé, não todo o conteúdo da economia de Deus. Tem muita coisa para nós aprendermos ainda, mas o que Ele já entregou a nós precisamos guardar. Nós precisamos preservar a palavra da vida, que é o falar profético. Nós precisamos ter esse coração de guardar. Amém? Então eu quero concluir encorajando você a orar ao Senhor, se apresentar a Ele e falar: Senhor, por Tua graça e misericórdia. Pode repetir comigo, amado. Fala assim: Senhor, por Tua graça e misericórdia, quero estar diante de Ti, receber de Ti uma missão. Quero ser um bom soldado de Cristo Jesus, combater o bom combate, cumprir o encargo que Tu me deste. Eu quero ser encarregado de algo, receber uma missão. Quero alistar-me no Teu exército. Louvado seja o Senhor. Que possamos também, como Paulo, no tempo presente, declarar: combato o bom combate, corro a carreira e guardo a fé. Amém? Tenha um bom
bom dia, que o Senhor Jesus te abençoe, você, sua família e todo o seu viver. Até mais.